Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo no canal. Meu nome é Felipe Bellini e a pergunta que eu tenho para vocês hoje é: o que está sobre o meu controle? O que está no meu controle? Essa pergunta é importante, segue aí uma sequência de vídeos que eu tenho feito sobre reflexão e saúde mental. A gente precisa entender que nem tudo está no nosso controle. A gente vive numa sociedade baseada em interação, onde a gente se relaciona com diferentes pessoas em diferentes espaços que exigem diferentes comportamentos. E muitas vezes a gente não consegue entender que existe um paralelo entre as minhas ações, o que está dentro do meu controle, e as ações dos outros, o que está fora do meu controle. Esse pensamento que eu vou passar para você é talvez simplista, mas ele vai te ajudar a perceber que você tem autonomia no que tange as suas ações. Mas você pouco pode fazer ao outro, a não ser que seja dentro do controle da sua prática. Então eu selecionei aqui 6 tópicos principais. Primeiro, as minhas palavras. As minhas palavras estão dentro do meu controle, estão dentro das minhas ações, a minha maneira de passar a informação. Quando a gente fala em palavras, a gente fala em discurso, a gente fala em expressão, a gente fala em brigas, a gente fala em se colocar. As minhas palavras devem ser pensadas. E eu preciso sim de filtros morais, filosóficos, éticos, da praxis humana, para conseguir determinar quais palavras, quais discursos eu coloco para cada pessoa e em cada grupo. Nós somos seres dinâmicos. Apesar de termos apenas uma identidade, essa identidade se relaciona ao espaço onde estamos e com quem nos identificamos. Nós precisamos, então, ter um controle do que falamos no trabalho, do que falamos em casa, do que falamos em diferentes espaços. Por outro lado, a gente não controla a palavra dos outros. Pensemos na internet. Eu posto um vídeo, eu falo o que eu quero falar, não existe um interlocutor marcado, porque qualquer um pode assistir esse vídeo, e as pessoas interpretam o que elas querem. Elas interpretam baseado nas palavras que eu pensei antes de falar. Mas o que elas falam depois se baseia na realidade delas, na vivência delas, no que elas querem, no que elas têm como objetivos. E tudo isso tem que ser pensado e calculado na hora de expor um discurso para alguém, mas tem que se entender também que pouco você pode fazer além dessa preocupação inicial. Não dá para privar a fala do outro, não dá para privar a maldade do outro, não dá para privar o ódio do outro. O que nós podemos fazer é ser justos e esperar que os outros sejam justos também, na maior parte das vezes. Segundo tópico que eu coloquei são as ações. As minhas ações condizem à minha realidade. Eu penso antes de agir, eu sou completamente responsável por elas. Se eu sou violento, a responsabilidade é minha. Se eu tenho ações egoístas, a responsabilidade é minha. Se eu sou caridoso, é porque eu quis ser caridoso. Se eu sou religioso, é porque eu quero ser religioso. As ações de acreditar, de querer e de fazer são propícias à identidade do eu, mas você não controla as ações alheias. Então você tem que entender que não está no seu controle se o seu filho, ou se o seu marido, ou se alguém do seu trabalho fizer uma ação com a qual você não concorda. Você precisa se distanciar um pouco, compreender que é das escolhas deles, que é das ações deles, e que faz parte, que a gente entende, que a gente compreende. Mas também a gente deve pensar, então, que as ações deles podem nos machucar. A gente tem que entender, respeitar, mas nos proteger em um amparo de ações próprias da sobrevivência. Agir, fazer, são grandes
poderes do livre-arbítrio, mas com elas vem o saber, o poder e o fazer do outro, com o qual nós temos que interagir, respeitar, entender que é uma decisão dele. Coloquei os sentimentos aqui, porque a gente sente tanta coisa. Os nossos sentimentos são próprios da gente. A gente mexe, a gente sabe como funciona. A gente se magoa com coisa pouca e algumas coisas são tão importantes pra gente e não tem significado nenhum para os outros. Entender que existe uma separação entre o que você sente, o quanto você ama e como você ama, e que isso é diferente de como a outra pessoa te ama, de como a outra pessoa te olha, de como a outra pessoa se importa com as suas causas. Não é porque você está casado, não é porque você mora com alguém, não é porque você namora com alguém, não é porque você trabalha com alguém que eles têm que pensar como você. O seu projeto de vida pode ser passado para outras pessoas, mas ele é o seu projeto de vida. E quando eles se envolvem no seu projeto de vida, eles criam os projetos de vida deles, basilados no seu, mas dentro dos princípios, das necessidades e das maneiras como ele interage, como ele sente, como ele se motiva, como ele se cativa. Mas, Felipe, isso quer dizer que eu não tenho que me importar com o sentimento alheio? Não, quer dizer que você deve se importar com o sentimento alheio. Mas que você deve entender que cada um tem sua natureza e o seu comportamento. E que quando cada um tem um comportamento e uma natureza, a gente tem que respeitar isso. Respeitar que ele pode até moldar o comportamento dele para estar com você ou estar no espaço. Mas que ele nunca vai mudar essa natureza própria dele, que só ele sente, só ele sabe, só ele pensa. Paralelo em conjunto a isso, a gente tem as tomadas de decisão, então. Porque quando eu decido, quando eu ajo, baseado nos meus sentimentos, baseado nas minhas escolhas, infelizmente, a gente tem a crença de pensar que a gente está decidindo por todos. Mas não é verdade. Você está decidindo por você, pelo que você acredita, pela sua história, pelo que você acha que é melhor. Para você e para o outro. Então, quando existem incongruências, quando as pessoas se cansam, quando as pessoas se chateiam com você, quando as pessoas acham que você está sendo invasivo demais, cabe a você respeitar e entender que essas pessoas têm o espaço delas, têm a atitude delas, têm a maneira de interagir, de falar, de compreender. Porque as decisões são delas, como são suas, como os erros também. Em falar em erros, são outros paralelos. Os erros que você fez na sua vida não são os erros que o seu filho vai cometer. E ele tem que cometer erros. Ele tem que cometer erros insistentemente, vez a outra, até aprender. E lá na frente, quando você estiver velhinho e ele já estiver adulto, ele vai errar também. Essa vez e outras vezes. E algumas vezes mais. Porque errar é uma condição humana. Só que o erro de um não é o erro de outro. Quando dois ladrões se reúnem para cometer um crime, o crime é o mesmo. Mas dependendo da realidade, da educação, da comoção familiar, o erro é catalisado para um. O tamanho do erro é diferente para cada um. Alguém que rouba por necessidade, embora cometa o mesmo crime, não sente como um erro, porque ele precisava. E precisando, ele tinha que fazer. Já quem rouba por egoísmo, só roubou. É um crime maior, é um erro maior. Embora não necessariamente ele sinta assim, porque os sentimentos também são dele, concorda? E com isso tudo, a gente chega na parte do esforço. Porque a tudo que eu estou falando se baseia uma pirâmide. Você está lá no centro da pirâmide e nos três lados do triângulo você tem a sua família, o seu trabalho ou educação e a sua sociedade. E você está sendo pressionado por todas essas ideologias, relações, porque você é um ser conjunto.
Mas quando você pensa e você age, você é a sua voz, é o seu esforço. E para sair disso, e para sair de uma situação complicada, e para conquistar, e para ir além, você deve entender que o seu esforço deve ser significante. Não conte com o esforço dos outros apenas. Não espere que o esforço dos outros vai ser igual ao seu. Não espere que a tensão do esforço, o quanto você sente que está aplicando esforço, é o mesmo da outra pessoa. Muitas vezes você trabalha muito mais e a outra pessoa sente que está sendo muito mais sacrificada que você. Ela não consegue enxergar, porque a noção de esforço é diferente. Porque o valor do esforço é diferente. Mas você se esforçou sim. E você deve reconhecer o seu esforço. E mostrar. E se esforçar ainda mais, porque o seu eu, o seu poder de decisão, as decisões que você toma, o que está dentro do seu controle, se baseia em um esforço basilar único de filosofia, de construir e de ter a sua filosofia, o seu ato de pensar, as suas referências teóricas, sociais, familiares, a sua moral bem definida. Uma moral e uma ética. A moral de comportamento. A moral de você agir não apenas conforme os outros querem, mas agir porque você quer, porque você determina, porque você é feliz desta maneira. Para assim ter o esforço de realizar os seus sonhos. E sonhar. E poder sonhar sonhos que são seus. Que você controla. Que você diz que você consegue. Que é seu esforço. E tudo isso, gente, é uma ordenação da praxis. É a prática de entender que o que está ao meu controle sou eu. Que eu me importo e que eu faço o que eu posso pelos outros. Que eu tenho humildade e carinho no coração. Mas que a minha decisão, a minha prática de decisões, é algo que pesa sobre os meus ombros. Se depois de fazer o bem, as pessoas não entenderem, não tratarem, não refletirem, o que eu posso fazer, não é mesmo? Mas alto lá. A dinâmica social é importante. O outro é importante, porque você não tem como fugir do outro. A sua família é outro, o seu trabalho é outro, a sociedade e os espaços que você ocupa são outro. E a gente vive apenas com o outro, em uma dinâmica coletiva e social. É isso por hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, tchau!